Se a igreja para de pregar, a igreja perde o seu papel na terra. Paz e graça a todos que me acompanham. Mais uma vez eu trago uma provocação teológica no dia de hoje. Bem, em função de um certo debate que eu tive, que durou uma semana, de 26 a 30 de maio, tive um debate com um radialista panafricanista. Isto num grupo do WhatsApp dos professores do município onde trabalho. Depois de ver uma publicação desse radialista apresentando um texto contra o cristianismo, vi-me na obrigação de responder e assim começou um forte debate. Debate este que ainda não terminou, ficou-se de termos uma mesa redonda presencial, ter um debate presencial a respeito deste assunto, cristianismo e afrocentrismo. E em função deste debate, eu hoje trago uma provocação teológica sobre um seguinte tema: uma crítica ao panafricanismo. Eu venho trazer este tema, trazer uma crítica ao panafricanismo, de forma a apresentar argumentos sólidos, consistentes, que possam mostrar lacunas, lapsos internos dentro dos argumentos, dentro das abordagens dos panafricanistas contra o cristianismo, e assim fortalecer os cristãos em Angola a estarem mais, digamos assim, preparados para dialogar com panafricanistas, pois esses têm crescido bastante no nosso país, e tenho notado também que muitos cristãos sentem-se obrigados a calarem diante de um panafricanista. Parece que há uma tendência de pensar que os panafricanistas, digamos assim, são mais intelectuais do que os cristãos não são nada intelectual. Então eu trago esta provocação teológica para ajudar você a refletir na crença cristã, olhar que o cristianismo é um sistema de crença defensável, um sistema de crença coerente, e que muitos dos argumentos que os panafricanistas trazem contra o cristianismo, na verdade, colapsa internamente, é autocontraditório, não, digamos assim, não é argumento intelectual como tal. Primeiro, eu quero dizer que os argumentos dos panafricanistas contra o cristianismo têm dois pilares que eu identifiquei como sendo o solo sobre o qual todos os outros argumentos vão florescendo. Primeiro argumento: eles olham para a igreja imperial, eles olham para a igreja católica romana, igreja apostólica católica romana, como se instalou em África, concretamente em Angola, os meios que foi usando. O colono, vamos assim dizer, chega tendo pacto com a igreja imperial, a igreja de Roma, e assim desmerecendo as culturas africanas e estabelecendo a crença, digamos assim, cristã, estabelecendo a política do Ocidente e desmerecendo as crenças, a cultura africana. O segundo ponto forte que eu identifiquei nos argumentos dos panafricanistas tem a ver com, digamos assim, com a nossa ancestralidade. Eles advogam que precisamos voltar para as crenças africanas, por serem elas crenças dos nossos ancestrais. São esses dois pontos que, digamos assim, são pilares fundamentais que os panafricanistas usam para objetarem o cristianismo. Então vou apresentar aqui alguns pontos críticos contra essas crenças, a fim de mostrar a coerência do cristianismo e a incoerência dos argumentos dos panafricanistas. Primeiro,
eles, quando vão usando as atrocidades que a Igreja Apostólica Católica Romana teve em África, em Angola particularmente, eles cometem uma falácia lógica, cometem um erro de raciocínio. Primeiro, eles olham para a Igreja Católica Apostólica Romana como sendo o cristianismo como um todo. Ou seja, eles olham para uma única igreja como sendo a representante do cristianismo. E aqui aplica-se um método indutivo. Nós temos aprendido de que o método indutivo é aquele método que parte, não é? Vem do particular para o geral. Ou seja, uma particularidade define uma generalidade. E isto é reconhecido não somente filosoficamente, até cientificamente, de que o método indutivo leva ao erro. Porque você não pode pegar uma particularidade e pensar que o todo é assim. Não podes pegar um fragmento, uma parcela e pensar que tudo é assim. Se porventura você encontra, vamos supor, tenhas a experiência de nunca ter conhecido os angolanos e a um dado momento encontra-se com 10 angolanos, mas mestiços. E você, o que é que você vai pensar? São todos angolanos dessa cor? Você pensa que, bem, não existe angolanos de cor preta. Porque você viu 10 e você concluiu que todos são como aqueles 10. E você sabe que isto é um erro de raciocínio. É o mesmo erro que os afrocratas, os panafricanistas têm cometido ao pegar as atrocidades que a Igreja Católica Romana fez em Angola e definir que assim é o cristianismo. E por isso vão dizer que o cristianismo é uma aberração. No entanto, o cristianismo é identificado e distinguido pelo seu manual de identidade, que é a Bíblia Sagrada. E quando vamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver que aquilo que às vezes os afrocratas apontam, além disso que eu já mencionei, vão falando também cultos aos antepassados. Tudo vai virar-se a partir dos dogmas e praxis da Igreja Católica Romana. E este é um erro de raciocínio. O cristianismo é identificado pelas Escrituras. E ao olharmos para as Escrituras, percebemos que isso não faz parte do ensino das Escrituras. Logo, a crítica que os afrocratas trazem não é aplicável ao cristianismo como tal, mas sim pode ser aplicado a uma visão distorcida, defraudada, falsificada do cristianismo. Não do cristianismo em si, mas uma visão falsa, errônea do cristianismo. Logo, se de fato se quer ter um debate sério, uma conversa acadêmica, filosófica e teológica, nós precisamos de ser honestos intelectualmente e compreender que essas atrocidades, essas ações, esses dogmas que muito têm sido usados como pano de fundo do argumento dos panafricanistas, não faziam parte da pessoa de Jesus Cristo. Você não podia identificar isso na pessoa de Jesus. O outro ponto que os panafricanistas pegam para confrontar o cristianismo. Eles falam: precisamos voltar para as crenças dos nossos ancestrais. Bem, aqui é um ponto que eu entendo que é uma ignorância quanto à própria história, tanto de África quanto do cristianismo. Quando eles vão dizer precisamos voltar para a crença dos nossos antepassados, não devemos nos ater na crença dos ocidentes, dos europeus. Primeiro, deixa-me dizer uma coisa. Primeiro, o cristianismo não é de origem europeia, é de origem Médio Oriente.
O cristianismo não nasceu na Europa. O cristianismo nasceu no Oriente Médio. Claro que quando chega para a Europa, revolucionou a cultura europeia, mas começa no Médio Oriente. Segundo, antes do cristianismo ir para a Europa, veio para a África. Ou seja, a África é o segundo continente em que o cristianismo se instala. Depois do Médio Oriente, já a partir do primeiro século, isso ainda fora da influência do colono, fora da influência da Europa, antes mesmo da Europa conhecer o cristianismo já chega à África, isso no primeiro século. Nós vemos que o cristianismo chega para a África sem a influência do colono, sem, digamos assim, as atrocidades que foram cometidas pela Igreja Imperial, até porque nessa época nem a Igreja Imperial existia. Quando falo Igreja Imperial, refiro-me à Igreja Apostólica Católica Romana da Antiguidade, não é, que tinha a influência do Império Romano. Então tinha força militar, tinha o poder econômico, tinha influência social e foi perseguindo tanta gente que pregasse algo diferente daquilo que era o dogma da igreja. No entanto, antes mesmo da existência da igreja imperial, o cristianismo já vem para a África. Primeiro, nós vemos que o cristianismo chega para a África através da influência de Filipe. Quando nós vemos em Atos capítulo 8, né, nós sabemos que Filipe tem interação com um funcionário, não é, da Etiópia, e este conhece o Evangelho. E estando, digamos, 43 depois de Cristo. E a Etiópia se tornou um país cristão. Depois vem o próprio Egito, na cidade de Alexandria. Lá os cristãos, ao emigrarem para a África, se instalaram no Egito, no norte da África, e lá estabeleceu-se a maior escola de Bíblia. A cidade de Alexandria se tornou um centro cultural, um centro intelectual do mundo inteiro. E mesmo a partir dali, nós encontramos vários africanos que contribuíram na sistematização da fé cristã. A teologia que nós temos hoje foi proporcionada pelos africanos. E os maiores teólogos da igreja registrados na história são os africanos. Nós temos o destaque do Tertuliano, nós temos o próprio Agostinho de Hipona, que foi o maior teólogo sistemático. Foram todos eles africanos. E, para dar o checkmate, muitos africanos contribuíram em levar o cristianismo para a Europa. Antes do cristianismo chegar na Europa, chegou em África. Então, o cristianismo ficou durante aproximadamente 4 ou 5 séculos enraizado na África. Porém, devido à oposição do islamismo, então foi reduzindo a expansão das congregações cristãs em África. Mas o cristianismo já chegou muito antes de a Igreja Imperial, de missionários católicos trazendo o cristianismo para a África. O cristianismo fez parte da vida dos africanos, o cristianismo fez parte da cultura dos africanos. Então, por isso, o autor que escreveu Quão africano é o cristianismo? Agora, se queremos voltar para as crenças dos nossos antepassados, o cristianismo faz parte dessa crença. Só que ali advoga-se da crença tradicional, como a questão digamos, o uso das plantas, extrair as forças vitais a partir dos elementos da natureza. Bem, se eu digo que devemos voltar para as crenças dos nossos antepassados, simplesmente por fazerem parte das crenças dos nossos
mais velhos, aqui também há um erro de lógica. Por quê? Porque nós estaríamos, na verdade, transmitindo um poder, uma autoridade de inerrância e infalibilidade aos mais velhos, como se algo, pelo fato de ter sido crido pelos mais velhos, seja algo correto. E aqueles que muitos defendem a volta às crenças africanas, eles não praticam as crenças africanas, os rituais africanos. Eles estão advogando isso, mas usando as coisas europeias. Eles estão defendendo as crenças africanas de que precisamos abandonar o que é dos europeus, mas estão fazendo isso em frente de um computador europeu. Eles estão fazendo isso em WhatsApp, que não tem nada a ver com os africanos. Vai fazer isso no Facebook. Eles estão sentados num cadeirão vindo da Europa. Então, temos aqui um problema de lógica, de raciocínio. E quando a gente olha para as crenças dos nossos antepassados, dos mais velhos, se dissermos que devemos voltar simplesmente por ter sido crido pelos nossos mais velhos, nós vamos ver que muitas coisas que foram cridas e praticadas pelos nossos mais velhos, hoje nós não aceitamos. Por quê? Porque enxergamos aquilo como eticamente incorreto. Vocês não praticam muitos dos seus rituais. Em muitas partes da África, uma filha, uma mulher, antes de casar, deve ter um envolvimento físico com seu tio. Você aceitaria isso? Mas faz parte das crenças dos nossos mais velhos. E você reprova isto. É incorreto. Então não basta por ter sido crido pelos nossos mais velhos, nós devemos aceitar. Mas é preciso que haja uma avaliação. Então, eu sou cristão e não preciso de ser eurocêntrico. Eu continuo com a minha cultura, mas eu uso a Bíblia Sagrada, que não é doutrinariamente cultural, para extrair o que estiver de errado na minha cultura. Então eu continuo cristão africano. Se gostou, clique um like neste vídeo. E se ainda não está inscrito nesse canal, aproveite nesse momento para que possas ter acesso a mais vídeos que a gente vai produzir para você. Deus abençoe. Se a igreja para de pregar, a igreja perde o seu papel na terra.